pianeiros. Vira e mexe eu falo essa palavra aqui no canal. Se você me acompanha há mais tempo já sabe que eu pesquisei sobre os pianeiros e pianeiras no mestrado e hoje eu queria falar mais um pouquinho sobre isso. Tem um texto famoso do Rubem Alves, escritor, chamado A Arte de Saber Ler, que foi publicado em 2004 na Folha de São Paulo. Esse era para ser um texto sobre leitura, simplesmente, mas acabou entrando em vários debates musicológicos justamente por falar sobre pianeiros. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Fica aqui que a gente vai falar sobre isso agora. Olá, eu sou o Thiago Marconato e você está no meu canal Piano com Choro. Eu quero ler com vocês o trecho do texto onde fala sobre os pianeiros para a gente questionar até que ponto realmente Rubem Alves se refere aos pianeiros e pianeiras como a gente entende historicamente. Então, A Arte de Saber Ler, de Rubem Alves. Ela me olhou e disse: encontrei um lindo poema de Fernando Pessoa. Fiquei contente, porque gosto muito de Fernando Pessoa. Aí ela disse o primeiro verso. Fiquei mais contente ainda, porque era um poema que eu conhecia. Ato contínuo, ela abriu o livro e começou a ler. Epa, senti-me mal. As palavras estavam certas, mas ela tropeçava, parava onde não devia, não tinha ritmo nem música. Não, aquilo não era Fernando Pessoa, embora as palavras fossem suas. Senti o mesmo que já sentira em audições de alunos principiantes que, via de regra, são um sofrimento para os que ouvem, o maior desejo sendo que a música chegue ao fim e que a aflição termine. Percebi então que a arte de ler é exatamente igual à arte de tocar piano ou qualquer outro instrumento. Aqui está o assunto central do texto e a tese do Rubem Alves. A arte de ler é igual à arte de tocar piano. Ou seja, tem gente que lê bem, tem gente que lê mal. Tem gente que toca piano bem, tem gente que toca piano mal. Na verdade, ele não fala exatamente de leitura, mas da pronúncia, da interpretação dessa leitura. Ele conta, por exemplo, de uma pessoa que não interpretava muito bem um texto, então logo a gente já pensa que ele está fazendo esse paralelo com gente que não interpreta muito bem música. Ou seja, não sabe transmitir, enquanto intérprete, o conteúdo de uma ideia musical. Até aqui, ok. Mas ele continua. Como é que se aprende a gostar de piano? O gostar começa pelo ouvir. É preciso ouvir o piano bem tocado. Há dois tipos de pianistas. Alguns, raros, como Nelson Freire, já nascem com o piano dentro deles. Eles e o piano são uma coisa só. O piano é uma extensão dos seus corpos. Outros, aos quais dou o nome de pianeiros, são como eu, que me esforcei sem sucesso para ser pianista. Consolo-me pensando que o mesmo aconteceu com Friedrich Nietzsche. Atreveu-se até mesmo a enviar algumas de suas composições ao famoso pianista Hans von Bülow, que as devolveu com o conselho de que ele deveria se dedicar à filosofia. E é aqui que surge o problema. Segundo o Rubem Alves, de um lado a gente tem os pianistas que tocam bem, tocam fluentemente, e do outro a gente tem os pianeiros, que são uma espécie de pianista ruim que não conseguiram se tornar um pianista de verdade. Como o próprio Rubem Alves fala, aos quais dou o nome de pianeiros, eu imagino que ele não esteja conscientemente relacionando esse tipo de pianista com os pianeiros e pianeiras como a gente entende aqui. Basicamente, os pianeiros foram aqueles músicos que veicularam através do piano a música popular urbana entre o século XIX e a primeira metade do século XX, em espaços, ocasiões, contextos voltados para o lazer e para o entretenimento. Se você quer saber mais sobre os pianeiros, quem foram, quando surgiram, vou deixar um vídeo aqui do canal no card. E dá até para entender de onde ele tirou essa palavra pianeiro. Ele trocou a palavra pianista, ou seja, o sufixo ista com a palavra piano, por eiro. E aí virou pianeiro. É comum o pensamento de que profissões terminadas com ista são mais bem vistas ou mais bem qualificadas socialmente, enquanto profissões terminadas com eiro ou eira são mal vistas ou não tão bem colocadas. Se a gente pensar, por exemplo, na diferença entre jornalista e jornaleiro, a gente vai perceber que jornalista é aquele profissional criativo, é quase um artista, que cria, que investiga, que faz um trabalho importante para a sociedade. Enquanto jornaleiro é simplesmente aquela pessoa que entrega o jornal. Só que isso não é nenhuma regra na língua portuguesa, existem várias exceções, e esses sufixos são usados, podem ser usados intencionalmente para dar juízo de valor a algo. Ou seja, eu acho que a palavra pianeiro aqui foi bem pensada pelo Rubem Alves
para realmente desqualificar esse tipo de pianista. Diferentemente dos pianistas que nascem com o piano dentro do corpo, os pianeiros têm o piano do lado de fora. Esforçam-se por pôr o piano do lado de dentro, mas é inútil. As notas se aprendem, mas isso não é o bastante. Os dedos esbarram, erram, tropeçam, e aquilo que deveria ser uma experiência de prazer se transforma numa experiência de sofrimento, não só para quem ouve, mas para quem toca. O pianista, quando toca, não pensa nas notas, a partitura já está dentro dele. Ele se encontra num estado de possessão. Nem pensa na técnica, a técnica ficou para trás, é um problema resolvido. Ele simplesmente surfa sobre as teclas, seguindo o movimento das ondas. Pois é precisamente assim que se aprende o gosto pela leitura, ouvindo-se o artista, o que lê, interpretar o texto. E é aqui que eu paro e penso que definitivamente Rubem Alves não está falando da profissão dos pianeiros como a gente entende aqui, por um simples motivo. A música dos pianeiros sempre esteve inserida no cotidiano das pessoas. Eles gravavam, eles davam aula, eles tocavam em bares, locais de lazer, em cinemas, acompanhando os filmes. Depois eles foram para as rádios, para a televisão, ou seja, eles tinham que tocar bem, não podia ser igual o aluno de piano que o Rubem Alves fala no texto. Quem é pianista sabe, esses trabalhos que eu falei requerem habilidades de um pianista experiente, habilidade técnica, habilidade de leitura, leitura à primeira vista, improvisação. E vários pianistas famosos hoje atuaram como pianeiros. A gente pode falar aqui, por exemplo, de Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, Zequinha de Abreu, Radamés Inhata, Litia Amélia e vários outros. Ao longo do século XX também, pianistas, estudiosos exaltaram as habilidades dos pianeiros. Andrade Muricy falava que os pianeiros eram pianistas populares profissionais, muitas vezes hábeis e de talento. Para Homero de Magalhães, eram grandes improvisadores e grandes tocadores de valsas, polcas e machiches. Para Batista Siqueira, verdadeiros malabaristas do teclado. E para JFG, exímios executantes sabendo dar a cada música o seu exato valor melódico e rítmico, dispensavam as sinalizações do pentagrama das partituras e se valiam de sua fiel riqueza auditiva que os fazia excelentes intérpretes. Existiu sim uma outra linha de autores que tinha uma postura de denegrir a figura dos pianeiros. Mas fato é que quando essa profissão estava no auge, eles eram profissionais muito requisitados. E não faria sentido nenhum toda essa fama, todo esse sucesso, se eles fossem pianistas ruins. Como esse texto de Rubem Alves fala sobre leitura e não sobre música, ele usa a música como um exemplo, um paralelo. Depois disso, ele praticamente não volta no assunto, então eu vou terminar a nossa discussão por aqui. Então, para concluir, pianeiro, pianeira não é um pianista ruim, não é um pianista inferior, não é uma profissão desqualificada. Como eu entendo, foi uma profissão muito importante para a música popular urbana brasileira por um século, mais ou menos. Então, é isso. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Viva a arte de saber ler, viva a arte de tocar piano, viva os pianeiros. Um abraço e até mais.